Bom, então, pessoal, hoje eu e a professora Renata, a gente vai conversar um pouquinho com vocês sobre aí alguns instrumentos, né, que a gente deve conhecer para que a gente possa fazer uma leitura adequada daquilo que a mídia veicula para a gente, tá? A gente está falando leitura, né? Mas não necessariamente nós estamos falando só da imprensa impressa, vamos dizer assim, né? Não só de revista, jornal, mas a gente também está falando de telejornais, está falando de canais de notícias que a gente pode encontrar no YouTube, enfim, todos os veículos possíveis, aí os veículos de mídia possíveis, que fornecem essas informações para a gente. E, no entanto, a gente tem que saber como olhar a informação que está sendo trazida por aquele veículo, tá bom? Então, assim, a gente está montando, na verdade, hoje a gente vai começar a fazer isso, é uma sequência, né? Como vocês já perceberam pelo título aí, né? 7 passos para a leitura adequada de mídia. Então, são sete degraizinhos aí que a gente vai percorrer para que a gente tenha todo esse instrumento necessário para fazer essa boa leitura, seja de qualquer tipo de jornal, revista, telejornal, enfim, qualquer instrumento de mídia que a gente tiver acesso, tá bom? Bom, então hoje nós vamos trabalhar o primeiro passo, que se chama aí algumas referências para análise, tá? Análise do quê? Análise, né, das notícias, das fontes que nós temos nas nossas mãos, tá? Então, eu já vou começar jogando para vocês essa pergunta. Quem é que pode discutir comunicação, pessoal? Lembra que eu falei que eu preciso que vocês conversem conosco hoje. Como assim discutir comunicação, professora? Eu não entendi. Talvez a gente tenha que mudar a pergunta. Primeiro, o que vocês entendem por comunicação? Quando... Duas pessoas conversam. Eu acho que é quando um conteúdo passa para outra pessoa pela fala, tipo isso. Ou por escrito, tipo isso, uma coisa assim. Então, são pessoas quando conversam, são conteúdos que são circulados ou por escrito ou falado. Mas como nós aqui estamos falando de mídia, então quando a gente está falando de comunicação aqui, a gente está falando que tipo de comunicação? Vixe, acho que eu buguei. Não, peraí. Assim, mano. Seria essa. Não. Comunicação, tipo, pelas mídias, seria, tipo, redes sociais, sites, essas coisas, assim? Tipo, esse seria como é que fala? Seria assim? Um negócio lá. Tem um termo lá que eles falam para algum negócio de informação, alguma coisa assim. Comunicação de informação? Ou não? Mais alguma ideia? Renata, é o caminho que eles estão colocando para a gente aí, é um caminho que dá para a gente seguir? Acho que eu gostaria que eles falassem um pouquinho mais aí o que eles entendem por comunicação. A comunicação de vocês, então, quando nosso curso que está falando sobre me dialogando, quais seriam, né, esses tipos de comunicação que nós estamos trabalhando agora? Sobre o que nós estamos falando no nosso curso? Sobre fake news. Fake news, mas essas fake news,
Eu trabalho de que maneira? Aonde eu encontro a fake news? Quais são esses Na tipos de internet. comunicação? Na internet. Na internet. Mas quais são esses meios? Na internet, aonde que eu encontro isso? Insights. Sites, redes sociais. Acho que seria por aí. Posso falar, Juliana? Pode, Ana? Então, essa comunicação que nós estamos falando, que nós queremos debater hoje com vocês, é sobre o quê? Sobre jornais, as revistas, televisão, o rádio, essa mídia da internet que nós vemos hoje em dia. Então, nós queremos discutir com vocês hoje como que quem pode fazer esse tipo de comunicação? Quem pode estar trabalhando, pode estar falando a respeito das notícias, a respeito daquilo que nós estamos vendo na imprensa, tanto em telejornais como na internet. Conseguiram entender um pouquinho? Acho que sim, professora. Dá para ter uma base. Eu ia fazer uma pergunta, não sei se faço ou não. Para que algo vire uma notícia, Não, eu não vou fazer essa pergunta agora, não. Vamos pular, vamos seguir e a gente volta nessa ideia que eu tive agora depois. Bom, então, assim, o que está no jornal, na revista, no telejornal, no rádio, quem é que pode discutir esse tipo de comunicação? Quem pode falar dela? Os principais apresentadores. Jornalistas. Mas é só os jornalistas, Não, apresentadores? Quem mais pode estar discutindo? A notícia ou para discutir a comunicação? Como vocês entenderam a questão? Eu acho que discutir a notícia todo mundo pode. Todo mundo pode discutir uma notícia. Mas aí a comunicação, tipo assim, como, por exemplo, sei lá, como uma notícia vira notícia, por exemplo, quem pode discutir é quem já, né, estuda, jornalista, pá. E aí é isso, né? É isso, pessoal? Ou alguém tem alguma ideia diferente do que a Larissa colocou? Tipo, eu acho que seria todo mundo. Por exemplo, assim, o rádio apresenta uma tal notícia e, tipo, uma pessoa quer, sei lá, envia alguma coisa debatendo, discutindo sobre isso que eles colocaram aí, se eles debatem, acho que seria assim, não sei. Uma ideia. Deu uma travada. Então. Eu dei? Deu uma travada. O notebook tá meio ruimzinho hoje. Então, pessoal, na verdade, acho que a Larissa colocou, discutir notícia, qualquer pessoa pode, né, na realidade, né? Todo mundo tem tem o direito, né, de receber, através do veículo de comunicação, aquela informação, aquela notícia, fazer a sua interpretação daquele fato, né, e expressar a sua opinião sobre aquilo. Então, tipo, tá certo, qualquer um pode falar de comunicação, ok? Mas eu entendo quando vocês falam que a ideia de que transmitir a notícia, a gente espera que seja feito por alguém que seja autoridade naquela área, vamos dizer assim. Então, eu espero que seja um jornalista que venha nos dar a notícia, né? Transmitir, seja escrevendo, seja apresentando. A gente tende a esperar esse tipo de comunicação dessa forma, né? Que seja, de certa forma, uma figura de autoridade nessa área. Tudo bem, gente? Professora, espera aí, professora. Tudo bem. Que travou para mim. Travou para você, Larissa? Gente, então essa Travou, internet professora. não travou Pode nada. dar uma reformulada, por favor? Sim. Só pegando o gancho de novo. Todos nós podemos discutir a notícia quando a gente, né, tem acesso a ela.
Porém, eu entendi, né? Eu quis dizer que eu entendo quando vocês colocam que transmitir a notícia, a gente espera que seja alguém, né, que tenha propriedade, que seja uma figura de autoridade nesse processo. Então, a gente pode pensar aí na ideia do jornalista, né? Eu espero que quem está escrevendo aquela notícia ou informando aquela notícia seja um jornalista, né? Alguém que, na nossa ideia aqui, estudou para fazer aquilo, né? Alguém que tenha essa competência formal da comunicação. Então, eu entendo quando vocês tentaram fazer essa distinção. Mas, nesse momento, a gente entende isso, que, na realidade, todos nós podemos discutir, né, as formas de comunicação. E aí vem a segunda pergunta. A imprensa deve ser imparcial? Eu acho que a imprensa deve ser imparcial, pois, falando do lado que ela tá, por exemplo, eu acho, né, que ela pode, tipo, influenciar pessoas a seguirem o lado que ela tá apresentando quando ela apresenta o lado dela, e não tendo senso crítico a pessoa mesma, né, e escolhendo qual é o lado certo e qual é o lado errado. Eu acho isso. Mais alguém? Dora, eu acho. Oi? Não, que eu ia falar, que eu não podia fazer um barulho. Eu acho que a imprensa tem que ser parcial para ver os dois lados da moeda. Ver tanto um lado quanto o outro, dependendo da situação, entende? Entendo. Geralmente, uma história, ela tem dois, às vezes tem até mais de dois lados, né? Então, quando a gente tem acesso a uma notícia, a gente espera que aquilo esteja sendo veiculado de maneira imparcial? Sim. Então, eu vou mudar a pergunta. A primeira pergunta foi, né, a imprensa deve ser imparcial? Vocês colocaram que sim, que acreditam que ela deva ser imparcial. Agora eu vou mudar a pergunta. Vocês, com a experiência que vocês têm de leitura de notícias, ou de assistir telejornais e tudo mais, vocês acreditam na imparcialidade da imprensa? Não. Nem sempre acontece, mas não é sempre. Às Nem vezes. sempre acontece, uns não muito enfático aí. Bom, a gente vai seguir aqui e aí a gente vai retomar essa ideia da imparcialidade, tá bom? Então, assim, a gente... Ô, Renata, eu tô falando aqui, mas, por favor, me interrompe também quando você quiser colocar alguma coisa que eu esteja esquecendo de falar, né? Vamos jogando aqui. E lembrando que eu não tô vendo vocês, tá, gente? Se eu tiver que ver alguma coisa na tela aí, vocês me avisam. Bom, então, pensando nessa ideia da imparcialidade da imprensa, né? Ela deve ser imparcial? Então, a gente pode começar por aí, ó. As pessoas não são imparciais, né? É da natureza humana a gente acabar escolhendo um lado, né? Ter uma preferência. Jornais e emissoras de rádio e TV são constituídos por pessoas que têm suas bagagens culturais, seus repertórios. Essas pessoas, normalmente, estão a serviço de outras pessoas. Veja a estrutura que o texto está tentando construir na nossa cabeça, gente. Então, primeiro ele fala que as pessoas não são imparciais. Que os veículos de mídia são feitos, né? São construídos por pessoas. E essas pessoas, elas têm aí, né, uma história de vida, tudo aquilo que ela tem de conhecimento, certo? Todo mundo que está numa emissora de TV, num veículo de imprensa, ela está lá trabalhando para alguém, certo? Esse alguém, né, são os proprietários dos veículos de imprensa. Quem mais? Os anunciantes, então quem faz anúncio nesses veículos de imprensa. As associações, então aqui no caso de meios comunitários e populares, porque existem alguns veículos de imprensa
que são coletivos, não fazem parte dos grandes conglomerados aí de mídia, tá? Assim, não se pode imaginar que a imparcialidade seja possível ou mesmo um objetivo a ser alcançado. Então, olha que interessante, a gente espera que a imprensa seja imparcial, mas se pessoas são responsáveis pela estruturação da imprensa, essa imparcialidade é uma coisa difícil de acontecer. É uma coisa difícil da gente alcançar, assim, na sua plenitude, né? Tudo bem, gente, até aqui? Tudo bem, Luciano. Pessoal, eu vou parar um pouquinho, que eu acho que tem alguém querendo entrar. Eu tinha dado certo, eu aceitei o coleguinha aqui. Deixa eu ver se entrou. Entrou. Eu vou voltar aqui, peraí. Tudo bem, então, Renata, tudo bem até aqui? Alguma coisa que você queira completar? Eu acho que agora, por enquanto, você falou tudo, né, Juliana? Então, a imprensa, ela sempre tem que ser imparcial, mas nós temos que tomar cuidado quando nós recebemos uma determinada notícia, por isso que eu sempre falo com vocês, né, que nós temos que estar vendo essa notícia em vários outros meios de comunicação, não somente uma única reportagem, porque todos nós, o ser humano, as pessoas, elas não vão conseguir ser imparciais em tudo. Nós sempre seguimos alguma crença, nós temos os nossos patrões, então nós vamos sempre tender a um lado da notícia, dessa reportagem. Então, até mesmo quando nós vamos escrever alguma coisa, mesmo de uma maneira inconsciente, né, nós não conseguimos manter 100% essa imparcialidade. Mesmo que seja nas entrelinhas, nós, às vezes, né, nós acabamos ainda colocando um pouco daquilo que nós acreditamos, da nossa maneira de pensar, ou até mesmo como que nós acreditamos, até alguns jornalistas, eles escrevem de acordo com o que o patrão deles estão esperando, né? Não sei se eu já estou falando demais. Não, a gente estamos dentro do que nós queremos conversar hoje. Então, vamos lá, ó. Então, o que a gente precisa, né? Pensando que as pessoas não são imparciais, né? Na sua essência, a imparcialidade é uma condição assim, difícil de se alcançar. O que a gente deve procurar, então, num veículo de mídia é a transparência, né? Essa ideia de ser transparente. Então, até o material traz aqui uma ideia para a gente pensar. Ó. Se o jornalista prefere rock a MPB ou samba, que ele fale, não, eu gosto mais de rock do que eu gosto de samba. Se ele torce para um time ou por outro, se ele é filiado a partido político, se prefere o tipo de governo A ou B, não tem problema ele ter, né, o jornalista ter as suas preferências. O que tem problema é ele esconder essas preferências e principalmente na hora que ele está fazendo o trabalho dele, né? Que é escrever a notícia ou veicular a notícia na TV. Isso é um problema. A pessoa ter as suas preferências não tem problema nenhum. O que importa dentro dessa construção de mídia é que quem está lendo aquele texto de determinado jornalista, quem está assistindo aquele determinado telejornal, tenha ciência, olha, esse jornalista aqui, ele pensa desse jeito, ele acredita nesse tipo de governo, ele acredita, né, ele torce, sei lá, para o Corinthians, né? Então, assim, ficando isso muito claro, não tem problema nenhum, né? Pegando essa ideia de time de futebol, por exemplo, eu cresci ouvindo meu pai dizendo
que os narradores de jogo da Rede Globo, por exemplo, são todos corintianos. Porque o jeito que eles narram o jogo do Corinthians é diferente do jeito que eles narram o jogo de outros times de futebol. Eu falei, esses caras é tudo corintiano, não é possível. Então, assim, só que algum deles fala que é corintiano? Não, eles tentam manter uma neutralidade, que não torce para ninguém, mas transparece, às vezes, na hora que o cara tá fazendo a narração do jogo. Quer um exemplo simples desse? Todo mundo lembra do 7-1, não lembra? Uhum. Então, vocês lembram do Galvão Bueno narrando os gols da Alemanha? Aquilo lá é emblemático, né? Porque todo mundo sabe como ele narra um jogo da seleção brasileira, mas no momento que a seleção brasileira começou a tomar o chocolate da Alemanha, ele estava numa tristeza sem fim. Porque estava ali sendo a seleção dele, que ele torce, estava sendo massacrada dentro de casa. Então, aquela narração deixa aquilo muito claro, né? Ele, obviamente, tinha preferência, ele não conseguiu ser imparcial na hora de fazer a narração do jogo. Eu estou fazendo um exemplo, é um exemplo bobo aqui, gente, mas isso vale para outras situações de imprensa também, tá bom? Então, olha só. Aqui, ó. Vamos continuar essa ideia. É importante saber, por exemplo, se o dono do jornal atua no mercado imobiliário ou na agroindústria. Se os anúncios do governo têm peso relevante no faturamento da empresa. Então, ó, vamos pegar essa ideia aqui, ó. Se os anúncios do governo têm peso relevante no faturamento da empresa. Vamos pensar. Um veículo de mídia que veicula propagandas do governo, seja do governo do estado, do governo da cidade, ou do governo federal, não importa. A gente costuma ver, sei lá, num determinado canal de TV ou num determinado jornal impresso, numa revista, sempre tem propagandas ali dos governos. E, geralmente, as propagandas, elas costumam ser, né, um jeito de deixar a imagem positiva. E aí a gente costuma sempre estar vendo essas propagandas no canal A, mas não vê no B e no C. Será que, dentro dessa TV que veicula as propagandas do governo, a gente vai começar a ver notícias que iriam contra o governo, da mesma maneira que a gente veria no B e no C? Será que ali não tem a ideia do conflito de interesse, sabe? Se eu falar mal do governo no meu noticiário, será que o governo vai continuar pagando para eu fazer a propaganda dele aqui? Então, tem esse tipo de informação, que é um dos exemplos que está sendo trazido aqui no nosso material, faz a gente ter esse clique e ligar, falar, não, peraí, a gente tem que tomar esse cuidado de tentar identificar esse tipo de relação. Dona, quando uma televisão vai apresentar, sei lá, algum prefeito, alguma coisa assim, os prefeitos pagam para apresentar? Não necessariamente. As propagandas, sabe propaganda mesmo, que nem, propaganda de campanha de vacinação. Vocês já viram na TV, não viram? Já. Sei lá, dia 5 de agosto, todas as crianças têm que ir tomar vacina no posto. Aquilo lá é propaganda do governo, né? É um anúncio, é claro, é um tipo de chamamento, falando para as pessoas irem até o posto e fazer a vacinação, mas não deixa de ser uma propaganda. Em tese não, o governo tem que pagar para usar esse espaço da TV. E dependendo do horário que está passando essa propaganda, esse preço varia, né? Pode ser mais ou menos caro, né? Mais caro ou menos. Então, as propagandas, então todo tipo de propaganda do governo, que nem eu vi que tem passado na TV uma propaganda, não sei se vocês viram já, das aulas aqui do Centro de Mídias no estado de São Paulo. Aquela propaganda é uma propaganda paga pelo governo do estado.
E aí, vocês que estão vivendo a realidade do EAD, do jeito que eles passam na propaganda, parece que está tudo funcionando do Né? jeito mais Maravilha. perfeito, não é verdade? Vocês que estão vivendo a realidade, está funcionando que nem na propaganda? Não. Que é eu tá aqui Não. né, aqueles meninos lá. Então. Os meninos olham pro celular, que da hora uma aula. Nossa. Então, assim, vamos ser honestos. A gente sabe, tá? A gente sabe da realidade, a gente sabe que não tá fácil para ninguém, nem para vocês, nem para nós professores. Não são todos os alunos que têm condição de estar, né, nesse tipo de veículo de aula, só que lá na propaganda tá tudo lindo e maravilhoso, né? Tá todo mundo tendo aula, não tem problema nenhum acontecendo. Sensacional. Então, existe um conflito de interesses, entende? Então, por exemplo, se a TV que está veiculando essa propaganda aí das aulas remotas de vocês, será que se descobrirem alguma coisa de errado, sei lá, no centro de mídias, o governo está gastando mais dinheiro do que devia lá no centro de mídias? Um exemplo. Será que quem está passando essa propaganda vai dar a notícia direitinho para a gente ali, do jeito que ela está acontecendo de verdade, ou vai tentar dar uma disfarçada? Isso, né, é o famoso passar pano, né? Vai falar da notícia, mas talvez não fale com tanta profundidade. Esse governo, viu? Tentando amenizar. Então, assim, olha, esse tipo de relação, porque se ele está ganhando dinheiro do governo ao passar a propaganda do governo, será que se tiver que falar mal daquela situação ou de qualquer outra situação que o mesmo governo que dá dinheiro para aquele veículo será que ela vai falar realmente ali do jeito que está acontecendo, ou será que vai falar de um jeitinho assim que talvez não coloque todos os fatos na mesa, talvez dê uma disfarçada? Então, essa capacidade de fazer essa leitura que a gente, como cidadão, devemos ter, né? De saber bater o olho. Ah, não, tá, estão falando isso aqui. Ah, não, mas esse veículo aqui eu sei que eu posso confiar porque não tem uma proximidade com esse governo X. Ah, mas essa revista aqui, ela já foi beneficiada por ações deste governo. Então, será que eu não tenho que tomar cuidado com o que está escrito nessa revista? Então, esse tipo de instrumentalização a gente precisa ter na hora de fazer a leitura. E é por isso, como a professora Renata falou, é por isso que a gente nunca pode acreditar num único lugar onde a gente viu a notícia. A gente viu a notícia na TV, eu tenho que procurar na internet, num site, eu tenho que pegar um jornal, tenho que pegar uma revista e ver como a mesma história está sendo contada por diferentes pessoas, para a gente poder, de fato, pegar a essência do que está acontecendo. Tudo bem até aqui? Sim. Então, vamos lá. Então, né, é preciso que o público leitor possa compreender que determinada matéria foi feita dentro de um determinado contexto, que é isso que eu falei até agora, né? Isso vai fazer com que, analisando, cada pessoa possa ter a liberdade de tirar suas próprias conclusões. Então, a capacidade de fazer uma boa leitura, tanto do texto quanto do veículo que está veiculando aquela notícia, nossa, que frase, veículo que está veiculando, que a gente tenha a capacidade de fazer essa leitura, de talvez entender o que tem por trás daquilo, quais são os interesses envolvidos, para que aí sim eu, Juliana, cidadã, Brian, cidadão, Larissa, cidadão, todos com capacidade de leitura, consigam entender o que está querendo ser veiculado ali, tá? Então, passando essa primeira parte, a gente vai fazer o seguinte, ó, porque eu sei que muitos de vocês estão como se diz? Estão no celular, então, assistindo, né, fazendo o Meet pelo celular.
A gente tinha pensado inicialmente de fazer no meio da aula a atividade, mas eu acho que fica mais viável aí por conta da organização mesmo dos nossos instrumentos, fica para o final da aula. Mas eu vou explicar já o que vai precisar, o que vocês precisam fazer. E aí, quando a gente finalizar aqui, eu vou printar essa parte e colocar lá no grupo. Então, essa primeira atividade, o que a gente quer que vocês façam, né? Dona, picotou tudo sua Oi. fala, ficou picotando. Ficou picotando? Então, eu vou retomar aqui. Essa atividade, ela vai ficar para vocês verem quando a gente terminar a aula, tá bom? Porque finalizar a apresentação aqui, para vocês não ficarem tendo que voltar, só para tentar organizar melhor aqui o andamento, tá? Então, o que a gente espera aqui? Renata, você quer explicar a atividade? Essa atividade, então, nós vamos estar pedindo para vocês estarem procurando, dentro de um mesmo assunto, notícias, mas que sejam de fontes diferentes. Que nem, por exemplo, na semana retrasada, né? Que nós pedimos para vocês, nós dividimos vocês em grupo, e vocês estariam procurando ali reportagens vacinas do coronavírus. Então, agora, nós vamos dar essa liberdade a vocês, para vocês estarem escolhendo um assunto, e dentro desse assunto, vocês estarem trazendo manchete para nós de diferentes fontes aí, de diferentes reportagens que vocês estarem encontrando, tá? Depois vocês vão estar analisando para a gente esses fatos. Qual é a conclusão que vocês chegaram através dessas reportagens? Conseguiram entender? Sim. Aham. A Larissa ia fazer pergunta, Larissa? Não, ia não, professora. Não? Então, a gente vai deixar isso no final lá no grupo para vocês fazerem, tá bom? Aqui, como a gente não vai colocar tema, vai ficar livre, então vai cada um fazer a sua. Né? E depois eu vou colocar as instruções lá para vocês postarem no grupo, identificando, né, o nome, a série direitinho, para a gente poder depois computar a nota de vocês para essa atividade, tá bom? Então, vamos seguir o barco aqui, né? Dentro dessa ideia, a gente tem um outro passo a seguir aí, né? Dentro da maneira como a mídia é estruturada, existem referências legais que podem ser utilizadas na observação da mídia. Então, assim, pensando nessa estrutura, nessa questão de legislação, tem lei que regulamenta a imprensa? Tem lei que estão ali à disposição para dizer o que se pode e o que não se pode fazer na TV, nas revistas, nos jornais? Então, a gente vai tentar falar um pouquinho sobre isso, tá bom? Então, vamos lá, ó. Existem referências legais que podem ser utilizadas na observação da mídia? Então, a gente começa, mesmo com um enorme vácuo legal envolvendo as questões de comunicação, aí a gente tem, né, muitos artigos da Constituição que versam sobre o tema ainda não foram regulamentados, por exemplo. Então, assim, primeira coisa, o que é a Constituição mesmo? Vai aí, Alves, vai que você consegue, Alves. Não, essa eu vou deixar pro Brian responder, que eu sei que ele sabe. Só que vem cá, não tem só Brian e Larissa e Alexander na aula, não. O resto do povo não fala? Figurante, que fala, né? Nananina, vamos, todo mundo tem condição ou de falar ou de escrever no chat. Ô, professora, a Constituição não é tipo, não são tipo assim, as leis do Estado? Não é tipo isso? Constituição, peraí um pouquinho, mais alguém sabe o que é Constituição, galera? Ó, deu uma lembrança aqui. Se eu tiver errado, me corrige. Vamos lá. Constituição é a lei principal que rege todo o país do coisa, sabe? Uma lei central.
Se eu não me engano. Não é um conjunto? Não é um conjunto? Olha o conjunto de leis principais que regem o país, reformulando, então. Isso aí, Corrija se eu estiver galera. errado. Nossa. Corrige ele se ele estiver errado, hein, professor? Corrige ele se ele estiver errado, ele tá pedindo. Pra corrigir. Vai que, né? Eu vou deixar a Renata corrigir o Alexander se ele tiver errado. E aí, Renata, eles estão certos? Então, certo, sim. Então, a Constituição seria um conjunto de leis que vai estar colocando essas regras, né? Podemos dizer assim, que nós temos que seguir. O que nós podemos fazer e aquilo também que nós não podemos estar fazendo. Aí. O mais importante é entender que a Constituição é dentro da Constituição, que é esse conjunto de leis, é a lei, são as leis que regem a direção de um país, né? É a partir da Constituição que a gente vai ter o desdobramento de outras leis, né? Então, por exemplo, para a gente ter uma lei estadual ou uma lei municipal, ou lei federal também, não importa aí o nível da lei. Essa lei, ela nunca pode dizer algo contra o que já está escrito na Constituição, né? Senão a gente fala daquela ideia de que, mas essa ação, essa lei é uma lei inconstitucional. Quer dizer o quê? Que o que está sendo proposto vai contra o que já está ali na lei original, na lei máxima do país, que é a Constituição. Tá bom? Então, dentro da construção aí do que rege a imprensa, a Constituição já prevê algumas coisas em que se pode ou não fazer dentro da imprensa. Apesar de ter muita coisa que está na Constituição que ainda não foi regulamentada, não tem um regulamento por escrito para as pessoas seguirem. Só que existe, sim, uma diversidade aí de leis que podem e devem ser utilizadas pelos veículos de mídia na hora de produzir as suas notícias, tomando muito cuidado, em especial, com a questão dos direitos humanos, né? Usando aí, levando em consideração que a maior parte das notícias, elas estão falando de pessoas, né, pessoal? E ao falar de pessoas, a gente precisa ter cuidado como a gente fala determinadas coisas, né? E aí a gente, logo vocês vão entender melhor isso e vocês mesmos vão conseguir trazer para a gente exemplos de situações onde a lei ali pode ter falhado, vamos dizer assim, né? Então, pensando dentro dessa ideia do que existe na Constituição, a gente começa aí, né, na ideia dos direitos individuais e dos coletivos, que estão lá no artigo 5º da Constituição, tá? Alguém queria perguntar alguma coisa? Não? Não. Então, lá no artigo 5º da Constituição, a gente tem lá o artigo 10, né? São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurando o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente da sua violação. Então, o que vocês entendem aqui, nesse artigo? Vixe. Diplomacia. Tá, dona. É tipo um direito que cada um tem, tipo, de ter a sua liberdade, vamos dizer assim. Então, tipo assim, um jornal, uma revista, uma matéria, sei lá, tipo, não pode ir muito mais a fundo, sabe, da intimidade da pessoa, vamos dizer assim. Porque, tipo, isso é um direito dela de não expor isso. Tipo, ela pode querer mostrar e ela tem o direito de não deixar a imprensa mostrar essa intimidade na vida dela. Se ela não quiser, não é verdade? Isso mesmo. É esse direito que a gente tem de preservar, né, a nossa própria intimidade, a nossa vida. Se eu autorizo, ok, eu autorizei. Mas sem a autorização do indivíduo, a imprensa não poderia fazer isso, né?
Então, tá aqui, né? Ou seja, as matérias não devem usar a família das pessoas ou as suas histórias de vida para fazer piada, colocar em situações vexatórias, etc. Vocês conseguem pensar em algum exemplo aí de coisas que, de situações onde algum veículo de mídia colocou a pessoa em uma situação vexatória? Teve um jornal que eu não lembro qual que é, mas eu sei que é um cara que ele é tipo, ele é muito chato, eu acho, o apresentador. Que aí ele falou pra mãe do cara, falou tipo em rede, tipo na TV aberta assim, tipo, tava gravando, ele falou que o cara tinha morrido, sendo que a mãe só sabia que ele estava desaparecido. Aí a mãe desmaiou ao vivo. Sim, eu sei do que você está falando. Imagina a situação, galera. A mãe está lá na esperança de encontrar o filho. Aí ela recebe a notícia de que o filho não vai voltar desse jeito aí, nesse espetáculo, né? Porque a mulher ao vivo na TV, em rede nacional, o apresentador fala para ela, ó, seu filho não vai voltar. Vocês conseguem pegar essa dimensão da coisa? Eu xingou ele pra caramba. Ele ainda falou assim, ó, o seu filho tá morto. Aí ela, ai não, começou a chorar e desmaiou. Fiquei com mó dó. Alguém mais chegou a ver isso ou ouviu falar dessa situação? Dona, seria esse tipo, Não. pode ser também situação tipo de tipo botar a pessoa sobre, sei lá, mico nacional, sei lá, porque teve tipo uma notícia recente, tipo, acho que foi essa semana, de um TikToker que foi participar de um programa lá na Band. É, o Mário. É. E tipo, os apresentadores tipo se ridicularizaram ele, sabe? Tipo, ele falando assim, um monte de baboseira que programa Mas, pelo amor de Deus, fala. tem que assistir Pânico hoje em dia. Né? Nem sei quem assiste, mas Pânico agora tá fazendo mau sucesso por causa disso. Aí nisso, tipo, ridicularizaram o menino, sabe? Falaram que ele um monte de. Falaram besteira, só bosta e bosta. Aí nisso, tipo, todos os influencers no Twitter, no Instagram, tudo colocaram, sabe? Tipo, pra apoiar eles. Pra, tipo, mostrar que ele é, tipo, o que ele tem que ser, não porque é um programinha que vai estragar a vida dele. Fiquei com mó dó também. Também, nossa, ele ficou mó tristão. Eu vi o que vocês estão falando, eu cheguei a ver também, não sei se a professora Renata viu, mas visivelmente, né, ele dá a impressão assim, até que ele ficou com os olhos marejados, né, ali com vontade de chorar, né, porque foi vexatório que fizeram com eles, né, com ele. Então, olha só que interessante, vocês já trouxeram 2 exemplos de situação onde esse direito não foi respeitado. Né? Foi violado. Esse de preservar a intimidade da pessoa não foi respeitado de maneira alguma, apesar da Constituição brasileira falar que não se pode fazer isso. Então, isso também é para ser um instrumento, gente, para selecionar aquilo que a gente assiste e não assiste, né? Porque como eu posso dar credibilidade e levar a sério alguém que não respeita a lei, né? Acho que já deve ser aí um dos ingredientes que a gente tem para, como se diz, para selecionar, né, como eu vou fazer a leitura desses veículos. Tá bom? Dona, se, por exemplo, se esse Mário botar a Band na justiça, o que acontece com a Band? Então, na verdade, eu não sei se ele pode colocar a TV ou se ele pode processar as pessoas que estavam lá. Porque, gente, tá gravado, foi vexatório o que fizeram com ele, né? Nossa, teve maior repercussão, tipo, isso pegou bastante, sabe? Pegou super mal, né? Então, assim, se ele quiser, ele pode sim entrar com uma ação na justiça. Mas eu não vou dizer se é contra o canal, né? Se é contra a Band. Ou, apesar de ele estar fazendo aquele programa ali, não é da Jovem Pan? Eu não sei, enfim, né? Eu nem nem sei, professora, nem. Eu sei que eu tinha falido já a Band. Eu também. Não, Pânico. A Band eu não sabia que estava viva. Porque eu acho que não tem programa na TV mais.
Mas o Pânico na Jovem Pan, na rádio, gente, isso daí é da minha infância, né? Tipo, eles estão na rádio há muito tempo. E parece que eles estão... isso que veiculou é no canal no YouTube da Jovem Pan. É pra deixar o microfone ligado, mas... É Alex. O que foi? É que o Alex tá respirando no microfone. Desculpa, eu tava pensando assim. Eu tava muito centrado, mal. Eu tô de fome. Foi mal, desculpa. Só para fechar aqui, eu só não sei isso, Brian, se ele vai no veículo ou se ele tem que ir nas pessoas que colocaram ele nessa situação vexatória. Mas ele pode entrar, sim, na justiça, pedindo uma indenização aí por danos morais, alguma coisa assim, porque muito provavelmente, quando ele foi chamado para participar do programa, ninguém falou para ele que iam fazer isso com ele, né? Porque eu acho que ninguém aceita ser feito de bobo, assim, em rede nacional, gratuitamente, né? Então, eu acredito que eles podem, do mesmo jeito que essa mãe que recebeu a notícia desse jeito, se quisesse entrar contra a TV, também poderia, porque, né, foi uma exposição da vida da pessoa, assim. Mas é aquilo, né, pessoal? O poder entrar com ações na justiça, poder pode. A questão é de se vai funcionar, se eles vão ganhar, aí é outra história, né? Porque a justiça funciona. E esses negócios demora também, né? Mó rolê. Que é outra coisa que a gente pode pensar também, né? Demora, depende de quem também está entrando na justiça. Demora mais ou demora menos. Fala, Brian. Essa indenização, tipo assim, o valor que, tipo, o Jovem Pan, sei lá, vai ter que pagar, esse dinheiro que ele vai pagar vai pro governo ou vai pro Mário? Não, para o governo. Quem está entrando com a ação é a pessoa que está entrando com a ação que recebe daí, né? Há uma indenização para a pessoa, né? Para cobrir os danos morais aí. Não que a gente que se tenha preço para essas coisas, mas é um jeito, é uma forma de punição, na verdade, né? Quem acaba pagando depois está sendo punido por aquela situação, né, de invasão de intimidade do indivíduo ali. Tudo bem? Vou botar minha tia agora no pau. Agora ela tá lascada. Você vai ter que pagar para mim. Por que você viu com uma dessa? Vai, vamos seguir aqui, que agora que eu tô vendo, já são 9h10, vamos lá. Então, aqui, né, continuando essa ideia da exposição, né? É comum que a gente encontre esses exemplos na TV. Olha só, quantas vezes a gente não vê equipes de jornalismo entrando na casa de família sem permissão? Ou expondo pessoas suspeitas de terem cometido crime, como se o achaque público fosse parte de uma suposta pena. Essa ideia do... É isso que eu ia falar, essa ideia do achaque, essa exposição, né? Você fica falando que a pessoa, por exemplo, vou inventar uma notícia. Eu fiquei torturando o meu cachorro, né? Torturei o meu cachorro até ele morrer. Isso nunca vai acontecer, obviamente, porque eu adoro meu cachorro. Que bom. Já ia desligar aqui. Mas veja, alguém descobriu que eu torturei e matei o meu cachorro. E aí começa a se falar disso. Só que ninguém sabe se eu fiz isso mesmo de verdade, se o meu cachorro já estava doente e acabou morrendo porque ele estava doente. Ninguém sabe o que aconteceu. Supõe-se que eu fiz isso. Antes de averiguar se isso aconteceu ou não, pronto, já virei notícia nacional. E tá todo mundo me condenando porque o meu cachorro morreu. Essa exposição, essa colocação, tipo, sem de fato os fatos terem sido apurados, a pessoa ter sido devidamente julgada, isso é o que ele fala, é como se isso já fosse parte da pena.
Acho que vocês já devem ter visto situações como essa também, né? Que primeiro a gente condena a pessoa e depois a gente descobre que não era bem daquele jeito que tinha acontecido, não era nada daquilo, mas quando se descobre isso, a pessoa já teve a vida dela destruída. Vocês sabem de alguma situação, algum exemplo? Tem alguma coisa que vem na cabeça de vocês? Professora, eu vi uma reportagem esses dias que um ladrão, ele parece que ele foi pego, alguma coisa assim, só que ele tava com um documento de outra pessoa. Aí a outra pessoa foi presa, ficou, se não me engano, 17 dias na prisão, até eles verem que não era bem ele. Agora ele tá em prisão domiciliar, até eles averiguarem direito a situação. Eu vi Então, esses dias. né, olha aí, ó, é um exemplo dessa situação, né? Tipo, até a pessoa conseguir explicar que não era ela, olha quantas situações ela deve ter passado até realmente descobrir se é verdade ali. Tem um caso que ficou muito emblemático. Eu não sei, Renata, não sei se você lembra em que ano que foi isso, mas não faz muito tempo. Se você lembrar do ano, você me ajuda. Uma mulher que foi exposta no Facebook falando que ela participava de sacrifício, de rituais de sacrifício onde se matava crianças, de bruxaria, um negócio assim. E a foto dela começou a circular nas redes sociais. E essa mulher morava, acho que, eu não sei se São Vicente ou Santos, eu sei que é na Baixada, na Baixada Santista. Era em Santos. Era Santos, né? O que aconteceu? A foto da mulher começou a rodar. Pegaram uma moça parecida com a foto. E adivinha o que aconteceu com ela? Foi linchada em praça pública. As pessoas mataram ela na rua. Ixi, e era ela? Não. Eita, não tinha nada a ver. A história que estava rodando no Facebook não era uma história real. E a pessoa não era a pessoa da foto. A moça era muito parecida e ela acabou sendo morta no meio da rua porque as pessoas acharam que era a moça daquela notícia que estava rodando na rede social. Então, olha só, primeiro mataram a moça para depois descobrir que aquela história não era real e que aquilo, e aí, no fim das contas, uma pessoa inocente que não tinha nada a ver com aquilo acabou perdendo a vida. Bate primeiro, pergunta depois, é o clássico. Exatamente. Então, esse tipo de coisa, gente, infelizmente é mais comum do que a gente imagina, né? Então, é mais uma coisa que a gente tem que prestar atenção. Essas coisas que rodam em rede social, a gente já falou aqui, né? WhatsApp, Facebook, vocês desconfiem de tudo. A primeira coisa que a gente faz é desconfiar. Será que é verdade isso mesmo? E procurar saber se é verdade mesmo. Procurar em outros lugares. Se você procurou e não achou só naquela coisa que você viu no Facebook ou no WhatsApp que você está vendo aquela história, não achou essa história em mais lugar nenhum, é muito sinal de que aquilo ali pode ser uma mentira. Então, tem que tomar cuidado, né? E fica iludindo os outros ainda nessas notícias. Vai lá no Facebook, tá cheio de promoção do Mac. Aí você vai entrar no aplicativo, não tem nada daquilo. Você fica tudo iludido. Fala, tá de brinco. Aí não é notícia, né? Aí é propaganda. Isso daí vocês podem entrar na justiça também. Vai lá no Procon e reclama que é propaganda enganosa. Nossa, agora tá todo mundo lascado. Tô informado. Bom, aí a segunda atividade que a gente vai deixar para vocês é essa aqui. Renata, eu sinto que eu tô falando demais. Você não quer falar um pouquinho? Tá quietinha, Renata. Tá quietinha. Pode falar, Renata. Somos todos ouvidos. Então vamos lá, pessoal. A segunda atividade das pesquisa em manchetes sobre a prisão de pessoas que cometem o mesmo crime. Porém, a forma como a prisão é noticiada é diferente. Então, o que nós queremos aqui? Vocês vão fazer aí algumas pesquisas sobre tipos de prisão. E dentro dessa prisão, de acordo com a pessoa, a notícia ela é passada da mesma maneira?
Por exemplo, quando acontece um crime, que nem aconteceu agora, aquela criança, né, que ela caiu do prédio, que a mulher que trabalhava, a patroa, né, estava fazendo unha, e a mãe da criança tinha deixado a criança lá para ela poder estar passeando com o cachorrinho da patroa, e numa dessa criança não queria ficar quieta, e a patroa ali deixou que a criança entrasse no elevador, até apertou o botão ali para a criança ir subir mais ainda para o elevador, né? Essa notícia, quando ela foi passada, se fosse passado por uma pessoa que tem o mesmo poder aquisitivo menor que a mulher do prefeito, seria noticiado da mesma maneira? Teria a mesma gravidade quando é noticiada na televisão? Então, nós queremos aí que vocês vejam quando é passada uma reportagem para vocês. Elas têm a mesma força, o mesmo peso de uma pessoa comum ou de uma pessoa já conhecida na mídia, ou que tem algum status social mais elevado? A ideia do depende da pessoa. Se vocês procurarem bem, vocês vão achar até meme a respeito dessa situação. Tá? Não, pior que prisão, por exemplo, de famosos. Por exemplo, quando o Ronaldinho Gaúcho lá falsificou lá o documento lá. Nossa, o Brasil inteiro sabia disso. Só que, tipo assim, por exemplo, pessoas que não têm muita fama, que é pessoa normal, pobre, né? Vamos falar pobre, que morreu assim, não tem uma repercussão tão grande. Quando, por exemplo, um famoso morre, tipo, tem velório de não sei quantos dias, que a pessoa vai lá e passa. Então, tipo assim, quando a pessoa é famosa, tipo, tem uma repercussão maior na mídia e nas redes sociais. Tá, mas toma cuidado que o que a gente está querendo aqui, é pessoas que cometeram o mesmo tipo de crime, tá? Sim. Então, assim, 2 pessoas que assaltaram alguém, ou 2 pessoas que mataram alguém, ou 2 pessoas que, sei lá, traficaram drogas, coisa do tipo, tá? E faça um comparativo, crimes semelhantes, tá? Que vocês tentem fazer essa comparação de situações semelhantes, se essas notícias são dadas de forma diferente, dependendo da pessoa que cometeu o crime. Por exemplo, aquela questão... Eu não lembro agora da dupla sertaneja lá, é o Vitor e Léo, que um deles, que falaram que foi agredir a esposa. Sim, falou é o Vitor e Léo. Isso. Quando teve a agressão lá, que ela falou que ela foi agredida por ele. Teve a mesma repercussão que se acontecesse com... Só um exemplo, tá, pessoal? Pelo amor de Deus. Se o meu marido me agredisse, teria a mesma repercussão na mídia? Não. Como no caso dos dois? Não. Ainda passaram pano para ele, só que aí a dupla dele começou a se apresentar sozinho, né? Ou seja, eles continuam ganhando dinheiro, mas aí passaram pano pro cara. Ai, fiquei super brava. É isso aí, não pode passar pano, não. Então, deu para sacar o que a gente espera aqui nessa atividade? Deu, professora, deu. Beleza. Então, seguimos o barco aqui. Outras referências aí, dentro dessa perspectiva, né, da legislação que vai cuidar aí dos veículos de mídia, né? Ou os veículos de mídia deveriam prestar atenção nessa legislação ao produzir o seu conteúdo, né? Então, tá aqui, tem um capítulo na Constituição que fala da comunicação, né, de como os veículos de comunicação devem se portar em algumas situações, né? Então, olha só, o artigo 220, ele fala aí no parágrafo 2º que é vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística. Então, espera-se que os veículos de imprensa tenham liberdade para expressar ali, para informar, sem nenhum tipo de censura por parte, né, de quem quer que seja. E aí, né, existe uma definição que é bem conhecida aí do que seria a censura, né? Então, tá aí, é o uso pelo Estado
ou grupo de poder no sentido de controlar e impedir a liberdade de expressão. A censura criminaliza certas ações de comunicação ou até a tentativa de exercer essa comunicação. Então, dentro de um país, por exemplo, onde a censura existe, as pessoas que tentam veicular, né, os veículos de comunicação que tentam dar as notícias, eles podem ser criminalizados pela insistência em tentar dar aquela notícia, né? Acho até que a professora Renata pode dar um panorama melhor nessa parte. Eu vou deixar para você falar, né, Renata, que essa parte que tem um pouquinho a ver aí com um pedaço da história do Brasil, né? Então, essa lei, ela está permitindo o quê? Que todo jornalista, que todo repórter, ele tenha o direito a estar noticiando a notícia sem que ele seja punido, sem que aconteça que ele possa ser preso, que ele possa até mesmo perder a sua função devido àquilo que ele está noticiando. Por quê? O que acontece isso? Nós vemos o quê? A censura, principalmente no período do regime militar aqui no Brasil, aonde que eu só poderia estar passando notícias, eu só poderia estar informando a população a respeito daquilo que era permitido pelos políticos ali, pelos militares naquele momento. Então, aquilo que ia contra o pensamento, contra a maneira como o político ele estava agindo, se eu falasse algo que denegrisse a imagem dele, ou que estivesse expondo ele, mesmo que ele estivesse agindo de uma maneira errada naquele momento, o que acontecia? O jornalista, ele muitas vezes ele era punido, ele recebia processo, ele ia até mesmo preso, ou até morto, por estar passando aquela notícia. Então, por mais que eu veja que a notícia era verdadeira, eu não poderia estar vinculando, eu não poderia estar transmitindo essa notícia, porque eu ia contra a esse político, contra algumas pessoas de poder, de prestígio político, ou nesse momento a censura era ali o quê? Contra os militares. Então, eu nunca poderia estar falando mal dos militares, mesmo que eu soubesse que isso era verdadeiro, que era real, eu tinha que fazer o quê? Eu tinha que falar, eu podia até passar essa notícia, mas o quê? De uma forma ali, aonde eu não estivesse chegando totalmente, passando toda a verdade, mas só até o momento em que eu não expusesse ele. Ficou confuso? Deu para entender? Deu para entender, professora? Deu para entender. Então, aí a gente até para pensar nos dias de hoje. O nosso jornalismo ali, as manchetes que nós vemos, as reportagens, ela tem essa total liberdade? Hoje em dia todos se sentem livres a falar aquilo que pensa, o jornalista, ele realmente põe a notícia verdadeira? Ou ele está também ali, às vezes ele se sente meio preso, meio com medo de estar passando essas notícias? O que vocês acham? Eu acho que hoje em dia tem até um pouco mais de liberdade, mas mesmo assim ainda tem casos que eles não passam toda a notícia por medo, né? Como você falou, por medo. Vocês já viram, já ouviram falar de alguma situação onde algum jornalista, algum apresentador foi, mesmo que em tom de brincadeira, foi de certa forma, podado, censurado aí em suas falas? Alguém viu alguma coisa nesse sentido? Nunca vi, não, eu acho. Não sei. Acho que isso eu nunca vi, não. Não sei não sei. Vocês conhecem a jornalista do SBT, Raquel Scheherazade? Sim. Não. O professor Vitor Roberto falou que nunca viu, não. Ele mandou no chat, tá? Tá. A Raquel Scheherazade é a âncora do jornal da SBT, que é o jornal que seria o equivalente aí ao Jornal Nacional, vamos dizer assim, do canal SBT. E ela ganhou uma notoriedade nacional há algum tempo, antes mesmo de ir para o SBT, com um discurso contra a festa do carnaval, que viralizou. Isso rodou a internet muito tempo.
Depois dessa notoriedade, ela foi contratada pelo SBT e ela, como outras figuras do jornalismo brasileiro, ela é uma jornalista que costuma expressar a sua opinião acerca das notícias que ela dá, né? Então, ela está lá noticiando e ao final da notícia ela costuma fazer aí as falas. E recentemente, né, o patrão dela, né, o dono do SBT, fez uma fala que também, essa situação também viralizou. Eu não sei se ela estava participando de algum programa do Silvio Santos, ou se era alguma premiação, não me recordo agora, onde o Silvio Santos fala para ela, em tom de brincadeira, que ela deveria se restringir à leitura e a comunicação da notícia e não ficar dando as opiniões dela a respeito daquilo, né? Então, isso, depois até posso procurar o vídeo para vocês verem, é um vídeo que viralizou também, porque ninguém estava esperando, e nem ela estava esperando ouvir aquilo do patrão dela, né? De que ela deveria dar só a notícia e não expressar a opinião dela. Mesmo em tom de brincadeira, se a gente pensar que era o dono da rede onde ela trabalha, falando esse tipo de coisa para ela, não deixa de ser, de certa forma, um tipo de... Né, é um aviso, ó, fica esperto, hein? Você está falando demais. Uhum. E não deixa de ser um caso de censura também, né? Porque âncoras dando opinião no jornalismo brasileiro, ela não inventou isso. Isso existe há muito tempo. Acho que desde que existe televisão e passou até telejornal, a gente tem aí nomes grandes do jornalismo brasileiro que fazem isso. No próprio SBT nasceram, né, outros jornalistas que fizeram isso. A gente tinha lá na Band o Boechat, né, que faleceu ano passado. Então, é característico de alguns telejornais ter esse tipo de apresentador. Só que ela passou por essa situação constrangedora, né? Então, que faz a gente pensar, será que a censura está sendo instituída de maneira meio velada ou meio em tom de brincadeira, mas estão começando como você disse, Larissa, dar um aviso, né, de que, olha, tome cuidado com o que você anda falando na TV? É um negócio meio para a gente prestar atenção e tomar um pouco de cuidado, né? De novo, sempre fazendo essa leitura, tendo esse cuidado de perceber, né, o famoso ler nas entrelinhas, né? Sempre fazendo a leitura nas entrelinhas aí para tentar entender o que foi que a pessoa estava querendo dizer com determinada brincadeira, com determinada fala, né? Aí eu tinha colocado aqui esse trechinho de texto, no texto, falando, né, no regime militar, e aí, Renata, por favor, se eu falar besteira, me corrija, mas durante o regime militar brasileiro, a gente a censura era instituída, tinham pessoas que eram chamadas, né, de censores, que estavam sempre ali verificando as publicações, tanto as publicações de jornal, da TV, quanto as publicações artísticas, né? Então, letra de música, roteiro de peça, era tudo passava por esses agentes da censura para verificar se podia ou não ser publicado, ser veiculado aquilo. Um dia a gente pode até, dependendo, a gente pode até parar para conversar um pouquinho disso, porque é interessantíssimo, principalmente se a gente pegar o caminho das artes, é muito interessante observar o que era reprovado, né, o que a censura proibia de ser veiculado e o que a censura deixava passar. Então, assim, é muito interessante observar, assim, tem situações que dá para falar, o censor que estava lendo aquela letra de música, ele era bem limitado intelectualmente, porque a coisa estava ali, escancarada, e ele não conseguia entender o que o artista estava querendo falar e deixava a letra passar. Enfim, durante a ditadura, isso era institucionalizado. Tinha alguém ali especificamente vigiando o que as pessoas escreviam e produziam. A gente não está vivendo, né, tecnicamente, um momento de censura institucionalizada.
Mas situações como essa que eu dei exemplo aqui da Raquel Scheherazade, fazem a gente ligar um pouquinho nossas anteninhas aí e ficar prestando atenção se a gente não está vendo um caminho perigoso sendo reaberto, né? Juliana, no Oi. período do regime militar, essa censura ela era declarada, né? Muitas vezes acontecia dos jornais, quem fazia a leitura ali, porque antes de ser divulgado o jornal, principalmente o jornal impresso, né? Tinha uma pessoa que ela estava lendo e via se era permitido noticiar aquelas reportagens ou não. E o que acontecia? Às vezes, ele lia e ele achava que aquilo ali não poderia ser divulgado. E para o dono do jornal ali não deixar o buraco, o que acontecia? Ele colocava uma receita de bolo no lugar daquela reportagem, ele colocava alguma coisa assim que todos percebiam que não tinha nada a ver, que ali ia ter uma reportagem, alguma coisa importante, mas que, devido à censura, não foi permitido. Hoje em dia, é como a Juliana falou, é de uma maneira mais sutil, através de alguma brincadeirinha. Às vezes a gente percebe que o repórter ele fica ali meio que afastado por um período, porque ele falou algo que foi contra o que a emissora aceita, ou que falou algo que, vamos supor assim, a emissora tá recebendo um dinheirinho a mais ali do governo, e esse jornalista, esse repórter, falou algo que não foi aceito, então ele recebe ali um certo aviso, ele fica um tempinho meio afastado. O Silvio Santos colocou assim de uma maneira na brincadeira, mas é o quê? Nós estamos vendo a volta dessa censura de uma maneira sutil, mas infelizmente eu acredito que ela já está voltando, sim. Então, fica aí mais uma dica para vocês prestarem atenção nesse tipo de coisa no momento que vocês estão aí acessando as notícias, né? As nossas notícias do dia a dia aí para perceber se esse tipo de coisa não está acontecendo com mais frequência, né? Então, aqui eu trouxe, né? A gente trouxe 3 exemplos de situações aí de se haveria interferência no processo aí de construção da notícia. Ó, o primeiro deles. O dono do jornal X também é dono de uma mercearia Y. A mercearia é autuada por vender mercadoria estragada. Vocês acham que o jornal X vai publicar a matéria? Não. Provavelmente não. Muito difícil. Provavelmente não. Por quê? Porque é manchar a imagem lá da mercearia, que é dele. E as pessoas iam parar de comprar. Ele ia parar de ganhar dinheiro. Exatamente. Então, ali a gente tem nitidamente um conflito de interesse. Se ele puder esconder a notícia, por que não? Né? O segundo exemplo aí, ó. O jornal Z é principalmente sustentado através de verbas de publicidade de algum governo estadual. Opa! Há uma manifestação popular contra o governo do estado. O jornal Z irá publicar de forma isenta a matéria sobre o assunto? O que vocês acham? Acho que não. Por quê? Porque como o jornal é a principal renda, né, ele é sustentado pelas verbas de publicidade do governo, se ele for divulgar, por exemplo, a manifestação, ele vai falar que a manifestação é uma coisa errada, tipo, vai dar a entender que é errado, porque a renda dele é do governo, então, tipo, a manifestação contra o governo, ele não vai falar que é, tipo, da hora isso. Eu acho. Ele vai tentar preservar aí, né, a verba dele do Estado, né? Então, a chance dele falar mal do governo é bem pequena. E a terceira, o jornalista do jornal T publicou uma matéria que contrariou os interesses políticos do dono do jornal, filiado a um partido ou admirador de um determinado político. O que pode acontecer a esse jornalista? Demissão, sei lá.
Vai ser demitido. Pode ser demitido ou pode acontecer Rebaixado. tudo isso que a Renata estávamos falando agora, né? Censurado. Vai ser, né? Vão dar um toque nele, vão tirar ele né? Vão afastá-lo, né? E, gente, esse tipo de coisa tem acontecido nos últimos 3 anos. Nos últimos 3, 4 anos, né, Renata? A gente pode falar que esse tipo de coisa tem acontecido? Exatamente. Né? Então... Vocês prestarem atenção, não querendo entrar aqui na discussão política, né? Mas vocês podem começarem, se vocês, não sei se vocês estão prestando atenção, mas comecem a prestar atenção a partir de agora, que vocês vão ver que o nosso país ele está praticamente dividido. E até mesmo na hora das notícias, principalmente políticas, nós vemos essa divisão e, infelizmente, nós não temos mais essa imparcialidade. Essa imparcialidade que a gente disse que ela já era difícil de acontecer, né? Justamente por tudo isso que nós discutimos hoje aqui, porém, ela tem se tornado, assim, essa falta de imparcialidade, ela está ficando cada vez mais escancarada, né? E situações como essa do terceiro exemplo, que, honestamente, foi sem querer, esse terceiro exemplo aqui foi sem querer, foi uma coincidência. Existem casos onde isso aconteceu. Além da Raquel Scheherazade, teve o afastamento do Paulo Henrique Amorim, né? O jornalista Paulo Henrique Amorim, antes dele falecer, ele havia sido afastado da TV onde ele trabalhava, por conta de divergência política da posição dele enquanto jornalista, e aí é que está, ele nunca escondeu a posição dele, ele sempre foi muito transparente, e aí no fórum onde ele trabalhava, optou por tirar ele do ar, né? Isso foi, assim, coisa de 2, 3 meses antes dele falecer, uma coisa assim. Então, não é 1 ou 2 casos, isso tem acontecido nos últimos 3, 4 anos no Brasil, tá? Então, fica a dica aí para vocês observarem também de maneira mais atenta, tá? Professora, eu queria fazer um adendo aqui. Sim, faça. Então, a gente espera que os jornalistas, eles sejam imparciais. Mas, Sim. se eles forem imparciais e não derem a opinião deles, é um tipo de censura. Se você for parar pra pensar bem. Que coisa controversa, não? Porque eu tava pensando aqui agora enquanto é uma autocensura, né? É uma autocensura, na verdade. Porque, assim, também tem uma outra coisa, né, Alexander? A gente também se adequa. A gente faz adequações para que a gente consiga se encaixar em determinado ambiente de trabalho. Isso é real, né? Sim. Então, assim, vão ter jornalistas que vão trabalhar em determinados veículos, onde a função dele, ele não necessariamente ele vai precisar emitir a opinião dele para realizar o trabalho. Ele pode guardar a opinião dele naquele momento e ainda assim realizar o trabalho dele com qualidade, vamos dizer assim, né? Então, assim, na verdade, tudo vai depender do ambiente em que aquele jornalista está inserido e do que se espera dele, né? Também tem isso, tem uma coisa daquilo que se espera nele. Se a gente for pensar, por exemplo, nesse que eu falei agora, no Paulo Henrique Amorim. O Paulo Henrique Amorim, ele estava apresentando aquele programa de domingo, onde ele ficava falando de vídeo de bichinho, né? Ele não era âncora de jornal, nada disso. O trabalho dele ali era um trabalho de entretenimento, vamos dizer assim, né? Era uma revista, o que se chama de revista eletrônica. Mas o fato dele ter fora da emissora outros veículos, onde ele tinha muito claro o posicionamento dele, fez com que ele fosse afastado da TV. Então, essa coisa da transparência que o jornalista deve manter acabou interferindo no trabalho dele ali na TV. Vamos colocar assim, né?
Então, são situações e situações. E aproveito para emendar uma outra aqui. Essa ideia da autocensura, ela não está inserida apenas, pessoal, no ambiente dos trabalhos do jornalista. Tem uma série de outras funções, de outras atividades, onde a pessoa precisa guardar o que ela pensa, guardar a opinião dela para si, para poder desenvolver bem ali a sua atividade. Vocês conseguem me dar um outro exemplo? Ambiente de trabalho? Uma outra profissão onde a pessoa tem que guardar a opinião dela para ela e para que ela possa trabalhar tranquilamente? Todas, né? Todas? Não sei, professora. Existem, eu acho que tem algumas situações que são mais explícitas, né? Por exemplo, se a gente pensar num juiz, o juiz ele tem as opiniões dele, mas ele não pode, ele vai ter que segurar na hora dele fazer a atividade dele, que é julgar, ele vai ter que se atentar àquilo que está sendo apresentado para ele, não é verdade? Paramédicos também, professora. Tipo assim, eles têm, por exemplo, ele chegar pra, por exemplo, socorrer uma pessoa, só que, tipo, dá um exemplo, ele conhece a pessoa e, tipo, não gosta dela, sabe? Tem alguma intriga, sabe? Então, Tipo, muito específico, sim. mas... Por isso que Pode existem os prosseguir. juramentos, né? Que nenhum médico faz o juramento, ele não pode negar atendimento para quem quer que seja. Só que até esse tipo de coisa a gente já viu acontecer aqui nesse país, de médico não querer atender a pessoa porque conhece a opinião da pessoa. Até esse tipo de coisa já teve. Então, assim, é complicado, gente, nesse tempo, como a professora Renata falou, a gente está vivendo nitidamente um período de divisão, ou você é uma coisa ou você é outra. A gente se manter fechado, se manter, como eu posso dizer, guardar essa opinião acaba sendo, às vezes, uma questão de sobrevivência, porque não pode ser tudo na ferro e fogo o tempo todo, né? Apesar de estar caminhando para essa ideia do ferro e fogo, né? Mas só para a gente ir fechando aqui, tem mais uma série de coisas de leis que têm que ser respeitadas, como o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, acho que vocês já viram que se um menor de idade comete um crime, por exemplo, ele não pode aparecer o rosto dele nos veículos de mídia, né? Porque o Estatuto da Criança preserva a identidade daquele menor. O Estatuto do Idoso também tem uma série de regras que devem ser respeitadas na hora da gente dar uma notícia. Tem acordos internacionais e multilaterais, né? Tem uma série de combinados. Então, lei tem bastante para regulamentar a mídia. A questão é todo mundo, de fato, colocar essas leis em prática e sempre visando o respeito ao direito do indivíduo, né, aos direitos humanos, tá bom? Aí a gente deixa aqui as referências, né, as imagens que a gente usou são imagens da internet e da onde a gente vai produzir as próximas aulas, aí os outros 6 passos, que é esse manual prático de leitura crítica da mídia que a gente vai utilizar aqui com vocês. Eu estou acelerando aqui o discurso, gente, porque a nossa aula está chegando ao fim, tá? A Renata quer colocar mais alguma coisa, Renata? Porque eu disparo falar aqui e já viu, né? Não, eu acho que já foi, que nós tínhamos que falar, foi tudo falado já, né? Só mais um exemplo aí a respeito dessa censura que eu gostaria de estar falando com vocês, sobre a nossa profissão também, né, Juliana? Nós, como professores, nós também temos que manter a nossa imparcialidade, é claro, né? Principalmente nós, como professores de geografia, de história, nós temos que passar para vocês o conhecimento, o saber, de uma maneira imparcial. Vocês têm que ter o direito de ter todo o conhecimento aí, e a partir do que nós passamos para vocês, vocês estarem aí tomando a posição de vocês. Mas nós também estamos vendo o quê? Que muitas vezes está acontecendo quando algum professor, mesmo que seja de uma maneira pessoal, que não seja dentro da sala de aula, ele toma uma posição política. Nós estamos vendo que esses nossos colegas também estão sendo perseguidos, muitas vezes também, nós estamos vendo esse tipo de censura também na nossa profissão.
como eu disse, em todos os ambientes, e nós, na educação, também não estamos isentos a passar por esse processo, né? Gente, mais alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram colocar? Eu não, professora, tô suave. Não? Então, gente, acho que a gente pode ir encerrando por aqui. Nós agradecemos muito a presença de todos vocês, a participação. As pessoas que ficaram quietinhas hoje, a gente espera que fale mais nas próximas aulas. E nós vamos deixar as atividades no grupo, bem como o prazo que vocês têm para entregar para a gente, tá bom? Ok. Tudo bem? Então, gente, a gente agradece. Eu vou encerrar a gravação aqui. E até semana que vem. Ok.